E aí família, eu sou Vinícius Castro e no vídeo anterior eu falei sobre os problemas e soluções do campeonatos estaduais, né? Como desinchar e diminuir mais a quantidade de jogos dos campeonatos estaduais. E no final do vídeo eu disse que seria um complemento para o próximo vídeo que iria falar sobre como melhorar o calendário do futebol brasileiro, que é justamente esse vídeo que eu estou fazendo agora. Bem, todo mundo sabe, né, que um dos principais, né, se não o principal problema do futebol brasileiro tem muito a ver com essa questão do calendário, né? Os clubes hoje, eles disputam muitos jogos, né? Você tem, no mínimo, os times de primeira divisão que eles disputam Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né? Isso são times que jogam menos, né? Aqueles times que entram na terceira fase da Copa do Brasil. E também tem a Libertadores, o Campeonato Estadual. E se você for analisar só os jogos do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, né, que são 38 no Brasileiro, 13 na Libertadores e 10 na Copa do Brasil. Isso equivale a 61 jogos, né? Aí você ainda tem as competições estaduais, né, que somando isso, os clubes mineiros, se chegarem às finais de todas as competições, eles disputam no máximo ao todo, né, 73 jogos. Os paranaenses 78, o carioca 76, né, e o paulista 77 jogos, né? Se chegarem somando os 38 jogos do Campeonato Brasileiro, final de Libertadores, final de Copa do Brasil e final de Campeonato Estadual. Então isso é um número muito alto, né? Se você for analisar os campeonatos europeus, os jogos, né, dos times da Europa, se chegarem em todas as finais é uma média de 60, 62, eu acho que no máximo é uns 66 mais ou menos no campeonato inglês, isso porque eles têm duas copas, né, nacionais. Então esse número alto ele acaba inchando o calendário, né, e dando muitos jogos para os clubes, né, e os jogos excessivos para os jogadores. Então como a CBF poderia implementar medidas para melhorar essa questão? Visto que, para mim, o lado físico ele tem que ser muito bem pensado, porque o futebol ele é uma coisa muito lucrativa, né? O futebol ele sobrevive de dinheiro, né? E o futebol ele é como teatro, cinema. Você tem que ter um bom espetáculo para poder atrair o público e, atraindo o público, ganhar mais dinheiro. Então, a questão física é fundamental para isso, né? Porque o jogador ele precisa estar bem fisicamente para poder a gente termos bons jogos sendo disputados, né? A questão física do jogador também, quando o jogador está muito cansado, ele não consegue às vezes tomar as melhores decisões, né? Eu me lembro até mesmo no tempo da pandemia, né, na Europa, quando botava um jogo atrás do outro, como acontece aqui no Brasil, né? Jogo de quarta e domingo, né? O nível de intensidade caiu, o nível de qualidade caiu, o nível do espetáculo caiu, né? Da qualidade dos jogos deu uma caída considerável e isso se deve muito à questão física, né? Então a qualidade do jogo tem a ver, né, quase muito, né, assim, com a questão do lado físico dos jogadores, né? Os jogadores cansados eles não conseguem render como o esperado, né? E começa a ter erros técnicos, até mesmo questão tática, diminuição de intensidade e diminui a beleza do jogo, diminuindo a qualidade. Isso é ruim para todo o futebol brasileiro, até mesmo. E a gente precisa de qualidade, né, para atrair o público, para atrair visibilidade, para poder ganhar dinheiro, né? Aumentar a arrecadação dos clubes, né? Então, como eu acho que poderia, assim, mudar essa questão, melhorar um pouco essa questão? Bem, a primeira questão que a gente tem que analisar, né, é que o futebol brasileiro, ele tem um calendário normal, né? Enquanto que a FIFA, né, tirando esse ano, agora que teve essa Copa no Catar, né, por causa da questão que no meio do ano era muito quente, eles botaram a Copa do Mundo para ser disputada no final do ano. Mas geralmente a Copa do Mundo, competições FIFA, né, tirando o Mundial de Clubes, mas antigamente a Copa das Confederações, quando era realizada, aí tem a Copa América também,
tem que é disputada pela Conmebol, né? Tu tem a Copa do Mundo, né? E agora vai ter até mesmo, né, essa possibilidade de ter o novo, né, Super Mundial de Clubes, que vai reunir várias equipes de todos os continentes, né, que provavelmente vai ser disputada no meio do ano. Então a FIFA e a Conmebol, como é? Ela tem, né, o calendário europeu, né, que começa geralmente em julho de um ano e termina em junho de outro ano. Enquanto a gente aqui é o calendário normal, né? Começa em janeiro e termina em dezembro. Só que aí isso tem meio que um desequilíbrio, né? Porque você tem, por exemplo, o nosso calendário. Tu tem janeiro, nós temos janeiro, que é férias. Não, dezembro que é férias, né? Aí janeiro é pré-temporada. Aí tu tem a realização dos jogos. Quando tem Copa América ou então Copa do Mundo, você tem por exemplo, em junho, você tem uma parada, né? Porque para tudo, para os jogadores poderem se apresentar, e geralmente é 1 mês e meio de competição e mais preparação, né? Para Copa América ou Copa do Mundo. E aí, se você for somar, dá 1 mês e meio de preparação para Copa América ou Copa do Mundo, 1 mês de pré-temporada e 1 mês de férias, que são 3 meses e meio. Você tem 12 meses, né? Aí você tem 8 meses e meio para você disputar jogos, né? Então é um número muito baixo, né? Principalmente para um país onde você joga tem mais de 70 jogos para os clubes disputarem, né? Mais de 70 datas. Na Europa, né? Como você tem essa questão de ser calendário europeu e a FIFA, né, ser calendário europeu, na época que eles estão em férias e apresentação para a Copa do Mundo, para competições como Eurocopa, você tem o mês, né, que está em férias, geralmente é junho e julho. É o mês que está em férias, é o mês que tá em pré-temporada. Então meio que eles têm 10 meses para trabalhar esse calendário. 10 meses para disputar, realizar jogos. Enquanto a gente aqui no Brasil, a gente tem 8 meses e meio. Então, 8 meses e meio para disputar mais de 70 jogos, enquanto eles têm mais de 10 meses para disputar 60 e poucos jogos, né? Então, isso gera um desequilíbrio muito grande. Eu acho que uma das primeiras medidas que a CBF deveria tentar implementar, porque não depende dela, né, é tentar reunir com alguns países daqui da América do Sul, até mesmo com a Argentina. A Argentina era calendário europeu. Só que como a Libertadores era calendário normal, ela viu que isso não era muito vantajoso, né? Então ela foi lá e voltou para o calendário normal. Ela era calendário europeu, voltou para o calendário normal porque não era vantajoso, né? Visto que a Libertadores e a Sul-Americana era assim. Então eu acho que a CBF deveria reunir com esses clubes e tentar com a Conmebol, né, tentar até mesmo com os outros países da América do Sul que disputam a Libertadores, a Sul-Americana, os países integrantes da Conmebol, para tentar uma mudança, né, da Libertadores e da Sul-Americana, do calendário da Conmebol, para ser um calendário europeu, né? Porque aí você teria 10 meses, né, para você trabalhar jogos. Você não seria prejudicado na época que você tem parada para Copa do Mundo e Copa América, né? Além do que, se aderisse isso, né, esse calendário europeu, teria inúmeros pontos positivos para todos os clubes da América do Sul. Por exemplo, como os europeus, né, calendário europeu, né, as férias deles é pré-temporada no meio do ano, eles fazem geralmente pré-temporada, até mesmo excursões para países onde dá muito dinheiro, para países emergentes, porque eles sabem que eles têm que implementar a marca dos clubes, a marca do seu futebol dentro desses países. Como é o caso, geralmente eles fazem pré-temporada na China, na Austrália, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, Estados Unidos, México, geralmente é fora da Europa, que é justamente para eles implementarem a marca dos clubes, a marca do campeonato, a marca do futebol europeu nesses países.
E eles ganham torcedores, eles ganham consumidores, eles ganham compradores do seu produto, né? Assistindo jogos e comprando camisas e vários outros produtos. Eu acho que se a gente aderisse nesse calendário do futebol europeu, né, daria para os clubes fazer também essa discussão junto com os europeus, né? Seria muito interessante disputar competições, por exemplo, na China, amistosas na China, no mundo árabe, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, junto com os europeus, né? São amistosos, Boca Juniors e Barcelona, Corinthians e Real Madrid, Flamengo e Bayern de Munique, São Paulo e Liverpool. Seria uma coisa bem interessante que hoje o calendário ele não permite, né? Porque quando os clubes brasileiros eles estão de férias, os europeus eles estão no auge, no meio do calendário, no meio dos jogos do futebol europeu. Se você aderir, né, essa mudança para calendário europeu, isso iria permitir fazer isso. E isso poderia até mesmo aumentar a visibilidade, visto que se você marca um amistoso contra Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, o mundo todo para ver, né? Então isso vai aumentar consideravelmente a visibilidade. Aumentando a visibilidade, aumenta a questão financeira. Até porque os clubes sul-americanos hoje vão ter que começar a se preparar melhor, né, para o novo Mundial de Clubes que vai acontecer agora, né, com várias equipes europeias, várias equipes sul-americanas. Vai ser um campeonato mundial, né, um Mundial de Clubes muito difícil, né, para as equipes sul-americanas. Então, isso até melhoraria essa questão da preparação, né? Uma outra coisa também que também melhoraria era até a própria atratividade, né? Visto que o jogador ia ser bem interessante para ele, né, jogar contra os clubes europeus. Jogar contra Barcelona e seus jogadores, Manchester City, Liverpool. Eles iam que meio tirar esses desejos que eles têm, né, e jogarem na Europa, né, disputarem jogos contra jogadores dessas equipes na Europa, visto que eles já vão fazer isso no Mundial no Mundial de Clubes, não, nos amistosos, né, na pré-temporada, nos torneios amistosos, né? Além disso, poderia ser, como eu falei, uma preparação, aumenta a visibilidade, aumenta a atratividade, né? Até mesmo para medir as forças, né? Porque eu acho que o futebol sul-americano ele é muito visto como fraco, mas ele não é tão fraco assim, ele tem a sua força. Só que o que falta é jogos para as pessoas perceberem isso, até mesmo jogos para ganhar esse hábito de jogar contra times europeus, que é uma coisa bem rara, né? Os sul-americanos jogando contra os europeus é uma coisa que geralmente só acontece no Mundial de Clubes. Antigamente acontecia mais, né? Você tem na década de 60 era comum os times brasileiros disputarem excursões na Europa contra os times europeus. Geralmente os times brasileiros sempre saíram vitoriosos. Geralmente eles venciam os clubes europeus. Então isso é uma coisa que poderia voltar, né, com a medida do calendário europeu, né? Então eu acho que poderia ter bons pontos positivos essa questão, além de desafogar mais o nosso calendário, né? Então essa é a primeira medida. A segunda medida também que poderia melhorar é que eu acho que a CBF, como eu te falei, a questão física é fundamental para um bom espetáculo, para um bom futebol. Então eu acho que a CBF deveria priorizar as competições que dão mais dinheiro. Qual é a competição que mais dá dinheiro tanto para os clubes quanto para a própria CBF? O Campeonato Brasileiro, né? Então, priorizar o Campeonato Brasileiro. Mas parece que ela faz o contrário. Ela prioriza os campeonatos estaduais. Porque os campeonatos estaduais geralmente eles são disputados nos primeiros 4 ou 5 meses do ano, né? Então, ele tem esse calendário para os campeonatos estaduais no começo, e aí sobra meio que pouco. Sobra, por exemplo, geralmente o campeonato estadual é disputado até abril, maio, e sobra o resto do ano para o Campeonato Brasileiro. E aí você tem 38 jogos, né, no Campeonato Brasileiro, para o resto do mês, né, que você tem, vamos ver, abril, né, aí maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Você tem 7 meses
para você disputar 38 jogos no Campeonato Brasileiro, o que acaba dando fica meio que jogos muito em cima do outro, né? E isso acaba prejudicando a questão física, né? Principalmente que os jogadores jogam o campeonato estadual e acabam se desgastando fisicamente mais nos campeonatos estaduais, tendo lesões, e já quando chega já no Campeonato Brasileiro já chega mais cansado. Então não vai render tanto fisicamente e vai prejudicar a qualidade do campeonato, né? Então eu acho que a CBF deveria priorizar, se a prioridade dela, o Campeonato Brasileiro. Então eu acho que o Campeonato Brasileiro deveria ser disputado logo no começo. Por exemplo, se fosse no modelo atual, calendário normal, deveria ser disputado de fevereiro até novembro. Provavelmente, né? Provavelmente seria assim. Os jogos sendo disputados no final de semana, né? No modelo que eu estou sugerindo, né, com o calendário europeu, seria disputado de agosto até maio, né? Com jogos de final de semana, né? E aí os jogos dos campeonatos estaduais ficariam como? Primeiro semestre, seria disputado no primeiro semestre do mundo do futebol. No caso do calendário normal, seria de fevereiro até mais ou menos maio, junho. No modelo que eu estou sugerindo de calendário europeu, agosto até dezembro, mais ou menos, né? E aí, quando, por exemplo, não tivesse coincidindo jogos de Libertadores e Copa do Brasil, os jogos de campeonato estadual seriam sempre disputados no meio de semana, né? Os jogos do Campeonato Brasileiro no final de semana. Quando não tivesse Copa do Brasil e Libertadores, seriam disputados os jogos do campeonatos estaduais, né? Isso até, por exemplo, no caso do calendário europeu, teria até mesmo um grande ponto positivo, visto que geralmente, para a questão de eliminatórias e amistosos, você tem 5 datas FIFA, né? No total, geralmente são 10 jogos, dividido em 5 datas FIFA. Cada data FIFA tem 2 jogos. Só que, geralmente, esses jogos são disputados 3 no segundo semestre, né? Entre, por exemplo, agosto e dezembro, né? E 3 jogos entre agosto e dezembro e 2 jogos entre janeiro e junho, né? Então, com o calendário europeu e o campeonato estadual sendo disputado no primeiro semestre do calendário do futebol, seria disputado entre agosto e dezembro, você poderia jogar os jogos do campeonato estaduais na época de data FIFA. Por exemplo, a seleção brasileira vai jogar um jogo quarta e outro domingo pelas eliminatórias. Daria para você botar os 2 jogos no campeonato estadual, um jogo na quarta e outro no domingo. E aí, meio que os clubes eles não seriam tanto, prejudicado por essa questão da data FIFA, visto que dava para poupar jogadores, né, que vão ser convocados para jogar os campeonatos, né, jogar pela seleção sem prejudicar tanto o clube, porque o clube vai estar jogando os jogos do campeonatos estaduais. Não vai estar desfalcando jogadores nas principais competições, que é Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então tu tem essa questão que poderia ser mais um ponto positivo, tá, para os clubes. Mais um ponto positivo para os clubes, né? Daria muito bem para você fazer um planejamento e poupar jogadores. Poupar não, né? Mas não ser prejudicado pelas convocações. É uma coisa que até hoje no calendário do futebol brasileiro, eu acho que prejudica a própria seleção. Eu acho que muitos técnicos eles têm medo de convocar jogadores daqui do futebol brasileiro, porque sabem que vão desfalcar os clubes e tem medo da represália tanto dos dirigentes quanto dos torcedores. Eu acho que vários jogadores, na época, né, que o Flamengo estava no auge em 2019, não foram convocados por essa questão, né? O Tite meio que ficou com medo dos torcedores do Flamengo, dos dirigentes, e meio que até mesmo do próprio Palmeiras meio que não convocava. Isso é uma coisa que até prejudica a própria seleção brasileira e que poderia ser solucionado,
né? Um outro ponto positivo também é uma coisa que eu até falei no vídeo anterior, né? Que eu acho que os treinadores e os dirigentes, eles devem priorizar as principais competições. Você prefere ser campeão do Campeonato Estadual ou da Copa do Brasil? Copa do Brasil. Você prefere ser campeão do Campeonato Estadual ou Libertadores? Libertadores. Você prefere ser campeão do Campeonato Estadual ou do Campeonato Brasileiro? Campeonato Brasileiro. Então você prioriza Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores em vez de Campeonato Estadual. Então eu acho que deveria priorizar esses campeonatos e poupar mais nos campeonatos estaduais. Só que hoje que meio que o calendário ele não permite, visto que os jogos dos campeonatos estaduais é realizado no primeiro semestre do calendário, né, do futebol. E aí quando você tem as principais, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, geralmente quase todo no segundo semestre, as principais fases da Copa do Brasil, do Campeonato da Libertadores, não dá para você priorizar. Você vai ter que sacrificar alguma competição, né? E geralmente é o Campeonato Brasileiro. Nesse modelo, pelo menos no começo, né? Você está falando das primeiras fases da Copa do Brasil, das primeiras fases de Libertadores, daria, por exemplo, você tem um jogo de campeonato estadual na quarta e um jogo no Campeonato Brasileiro no domingo, e na outra semana você tem um jogo de campeonato de Libertadores. Aí você poupa e põe os jogadores de reserva, né, no Campeonato Estadual, escala os titulares no Campeonato Brasileiro e mais os titulares na Libertadores. Quem vai ser meio que sacrificado seriam os campeonatos estaduais, que eu acho que é o certo. Você deve priorizar as principais competições, as competições mais relevantes, mais importantes. Só que hoje no calendário atual não dá muito para te fazer isso, né? Porque o campeonato estadual é disputado geralmente no primeiro semestre. Geralmente não. Ele é disputado no primeiro semestre. Então não dá para te fazer isso. Mas nesse modelo que eu estou sugerindo dá. Então meio que, como eu falei, são 61 jogos, né? 38 jogos no Campeonato Brasileiro, 13 da Libertadores e mais 10 da Copa do Brasil. São 61 jogos. O que incha é o campeonato estaduais. Então os titulares jogariam esses 61 jogos. Os outros jogos, como por exemplo os 16 do Campeonato Paulista, seriam disputados pelos jogadores reservas. Então meio que você diminui essa quantidade de jogos para os titulares, né? E melhora a questão física dos jogadores, né? Melhora o calendário, né? Os jogadores vão jogar no máximo 61 jogos, que está dentro do normal. Geralmente os clubes do futebol europeu jogam essa quantidade de jogos. Não fica tão pesado fisicamente. O resto dos jogos, por exemplo, no 16 no Paulista, 15 no Carioca, vão ser jogados pelos jogadores reservas, né? Porque, por exemplo, hoje os técnicos têm que fazer um rodízio sacrificado ao Campeonato Brasileiro, que é o campeonato que mais gera dinheiro para os clubes. É o campeonato que vale um título importante, é um campeonato que vale vaga na Libertadores, né? Uma alta premiação, por aí vai. Né? Dá até mesmo vaga na Supercopa, que vale um bom dinheiro, vale alguns milhões. Então você vai lá, sacrifica o principal campeonato do país, não tem meio que lógica. Deveria sacrificar o campeonato menos relevante, que no caso para mim são os campeonatos estaduais. Então nesse modelo daria para te fazer o jogo do campeonato estadual na quarta ou no Campeonato Brasileiro no domingo. Poupa na quarta, né? Poupa os titulares no campeonato estaduais, como acontece no segundo semestre, só que com o Campeonato Brasileiro. Então aí os jogadores iam jogar menos jogos e ia melhorar a questão física para os jogadores mais importantes dos clubes, né? Então esse é mais um ponto positivo que poderia acontecer, né, com essas medidas que eu estou sugerindo, né? Com essas medidas que eu estou sugerindo, né? Então tu tem mudança, né, para o calendário europeu, porque você ganha 10 meses para você trabalhar os jogos. O Campeonato Brasileiro sendo disputado desde o começo. Os campeonatos estaduais sendo disputados no primeiro semestre de futebol, mas no meio do ano, né? No meio da semana, né? No meio da semana.
Se por acaso tiver data FIFA aí, uma data FIFA na quarta e no domingo, aí põe os campeonatos estaduais para ser disputada na quarta e no domingo. Poupar atletas fazer um rodízio, né? E poupar atletas no campeonatos estaduais para priorizar as principais competições. Então, tudo isso são medidas que poderiam melhorar e solucionar o problema do calendário, né? Como eu falei, os titulares jogariam 38 jogos no Campeonato Brasileiro, 13 na Libertadores e 10 na Copa do Brasil, 61 jogos. Está dentro da média, está dentro do padrão do futebol europeu. Os jogos mais, como 15 jogos no Campeonato Carioca, 16 no Paulista, bota as reservas para jogarem. Né? Como eu falei, transforma o Campeonato Estadual em laboratório, até mesmo para testar os jogadores. Né? Então, todas essas medidas poderiam ter inúmeros pontos positivos. Diminuição de jogos, né? Como eu falei, os jogadores titulares jogariam 61 jogos, está dentro do normal, está dentro do padrão do futebol europeu. Daria para o calendário europeu fazer excursão com os jogadores, né, com os clubes, junto com os clubes europeus, disputando amistosos de pré-temporada, o que iria melhorar a atratividade e a visibilidade, né, até mesmo o respeito pelo futebol brasileiro. Medindo força, eles iam ver que a gente não é tão fraco assim, a gente tem a nossa qualidade. Né? Além disso, melhoraria, como eu falei, a questão da data FIFA. Daria para, por exemplo, quando você tem data FIFA, não prejudicar os clubes com as percas dos seus principais jogadores, visto que a data FIFA geralmente coincidiria com os jogos dos campeonatos estaduais. Né? No segundo semestre você teria 2 paradas, daria tranquilamente para você paralisar o calendário, né, os jogos, sem prejudicar as equipes e até mesmo o calendário. Além disso, tem todos esses pontos positivos. Né? Então, é isso que eu busquei, né, nesse vídeo, né? Tentar encontrar uma solução para o calendário do futebol brasileiro. Né? Porque é fundamental que a gente resolva isso. Porque o futebol ele é muito físico. A gente precisa ter os jogadores bem fisicamente para você ter um jogo intenso, para você ter um jogo mais dinâmico, para você ter um jogo de qualidade. É um jogo de qualidade que vai chamar a atenção tanto do torcedor quanto dos consumidores. Isso é fundamental para ganhar dinheiro. Porque, por exemplo, o melhor campeonato que mais dá dinheiro no mundo é o campeonato inglês. Qual é o melhor campeonato no mundo? O campeonato inglês. Né? Então, qualidade dá dinheiro. E para te ter qualidade, tu precisa ter uma boa questão física. E é isso que eu busquei melhorar, né, nesse vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né? Se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem, né, para aumentar o engajamento do vídeo, aumentar o alcance. Né? E eu espero vocês nos meus próximos vídeos.